Oi gente, eu sou a Sandra Oséias e hoje nós estamos no canal da Chef e vamos fazer um delicioso brownie de chocolate. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com chocolate genuíno meio amargo. O chocolate meio amargo, nós vamos trabalhar com ele em barra e nós vamos usar ele derretido e vou trabalhar também nesse brownie o cacau em pó 100%, tá? Então, essa é uma receita que a gente vai ter um sabor bem intenso de chocolate. Caso vocês queiram uma receita um pouquinho mais doce, não gostem de nada tão forte, vocês podem brincar com os chocolates. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com um chocolate blend, que é um pouco mais suave, e continuar com o meu cacau 100%. Eu posso trabalhar com chocolate ao leite e continuar com 100%. Ou eu posso trabalhar com um chocolate meio amargo, e aí eu venho buscar aqui um chocolate 50% ou um chocolate 33%. Então, vocês podem brincar aqui nos sabores, que é um pouco mais intenso, um pouco menos intenso, tá? É uma receita bem fácil de fazer e o que a gente tem que tomar cuidado é com o tempo de forno, que às vezes a gente deixa passar e aí ele acaba perdendo aquela graça da umidade do brownie, tá? Então aqui a gente tem chocolate, 400 gramas de chocolate meio amargo, aí eu tenho 240 gramas de manteiga, aqui tem que ser manteiga mesmo, tá? A gente não pode usar margarina nessa receita. Eu tenho 60 gramas de cacau, nós vamos trabalhar com 6 ovos e a preferência é que cada ovo tenha 50 gramas. 240 gramas de açúcar refinado e 240 gramas de farinha de trigo. Nessa receita não vai fermento, tá? Então a gente não tá fazendo um bolo e é aquela receita que a gente costuma dizer que deu errado e no final ficou deliciosa e deu certo, né? Tá bom? Então nós vamos começar a nossa receita com chocolate derretido. Vocês vão ver que em alguns vídeos, algumas receitas dizem assim: derreta seu chocolate com a manteiga, acrescente o cacau e aí continua com a receita. Nessa receita, a gente vai trabalhar com o chocolate já derretido e a manteiga em ponto de pomada, bem molinha, tá? Então, quando eu coloco os dois juntos, normalmente a manteiga derrete antes e a gente vê que ela acaba às vezes fritando o chocolate se ele demorar para derreter. Então, a gente já vai trabalhar com ele derretido, tá bom? Então, eu vou colocar numa batedeira. Se você quiser trabalhar com os ingredientes e bater com o fouet na mão, também pode, tá? Uma coisa que é importante, gente, quando eu trabalho com ele na batedeira, se eu deixar a minha massa bater um pouquinho mais, ela vai ficar mais fofa e vai crescer um pouquinho mais, tá? Se eu bato só com o fouet e bater bem pouquinho, esse brownie vai ficar um pouquinho mais baixo, tá bom? Então é a única diferença que a gente tem. Bateu bastante, fica mais fofo. Bateu menos, fica mais baixo, tá? Aí você vê como que você gosta da sua receita, tá ok? Então aqui eu vou colocar o chocolate derretido e a manteiga. E aí eu já vou bater um pouquinho, tá? Nós vamos bater com a batedeira numa velocidade baixa, só para misturar os ingredientes. Depois a gente vai parando e vai acrescentando o restante, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de barulho. Tá? Bem rapidinho a gente já para e coloca o cacau. Tá? Então, olha, a nossa massa já misturou a manteiga e o chocolate e aí nós vamos acrescentar o cacau em pó. Vamos de novo bater um pouquinho. Tá? Só pra gente soltar um pouco esse cacau e agora nós já vamos colocar os ovos. Parou de novo, vamos lá. Tá vendo? É só dar o tempo de unir e aí a gente para essa batedeira. Vamos lá, 6 ovos. Eu vou dar só uma mexidinha e aí a gente vai colocar o açúcar. Tá? Ele já tá mais líquido, né? E aí agora eu coloco o açúcar. É uma receita bem rápida de fazer, viu, gente? Então assim, é o tempo de passar um café e ele tá pronto. Tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o açúcar refinado e nós vamos deixar ele bater um pouquinho até que ele dissolva totalmente. Então, o que é importante?
se eu não dissolver direito esse açúcar, ele vai ficar bem baixinho e bem duro. Então o açúcar é importante para que dê maciez no brownie, tá? Então a gente vai deixar bater um pouquinho, depois eu coloco a farinha, bato mais um pouquinho e aí ele vai estar pronto. Caso você queira colocar sabor nesse brownie, você pode colocar agora um café em pó, alguma essência, alguma pasta saborizante. E se vocês quiserem fazer o brownie vermelho, a gente pode usar um pouquinho de corante vermelho. Eu gosto de usar o corante em pó, a gente usa na faixa de 3 a 4 gramas, é o suficiente para a gente estar trabalhando com corante, tá? E ele ficar vermelho, fica lindo. Então vamos lá, tá? Quando a gente vai ver se soltou o grãozinho, gente, eu gosto sempre de passar a espátula no fundo da minha tigela aqui da batedeira, para que a gente veja, escute o barulhinho, ó, tá? Quando a gente vê que ele não tem mais cristalzinho de açúcar e que a gente passa a espátula e não escuta mais grãozinho de açúcar, tá na hora de colocar a farinha de trigo, tá bom? Então vamos lá. Se você não tiver essa parte de fechar a batedeira, gente, põe um pouquinho, põe mais um pouquinho, para não sair farinha voando, tá bom? Tá? Olha lá. Agora a gente vai bater o suficiente para que dissolva bem a farinha. Então, mais ou menos o quê? Uns 2 minutinhos está o suficiente para a gente ter a massa pronta, tá? Vamos lá. Tá? Então, nossa massa já bateu o suficiente. Nós vamos parar. Tá? Ó. Vou tirar daqui a massa, tá? E nós vamos pegar uma assadeira. Enquanto isso, gente, meu forno tá lá pré-aquecendo, tá? A gente vai deixar o forno a 200 graus e nós vamos trabalhar com ele 200 graus no fogo do fogão normal, tá? No forno do fogão. Se vocês forem trabalhar com um forno elétrico, a gente vai deixar 180. E se for trabalhar num forno industrial, que a gente tem aquela ventoinha, nós vamos trabalhar com ele a 160, tá? Olha. Aqui vocês veem que é uma massa mais densa e que eu posso trabalhar então com ela, com frutas dentro, sempre frutas secas, e a gente pode trabalhar também com as oleaginosas, tá? Então eu posso tanto rechear o meu brownie agora com algum pedacinho de alguma coisa, ou a hora que a gente colocar na assadeira, a gente pode injetar um pouquinho de creme, tá? Deixa eu pegar a assadeira. Então, olha. Então, aqui eu tenho uma assadeira 20 por 28 que ela tá untada com desmoldante. Se quiser untar com manteiga, pode passar manteiga e cacau, que fica legal para não ficar marcado, tá? E aqui eu vou colocar então a minha massa. Se você quiser trabalhar numa assadeira maior, você vai ter ele um pouquinho mais baixo só. Mas dependendo de como você quer fazer com o seu brownie, pode trabalhar, tá? Ó, uma massa bem bonita. Tá? Então essa massa não tem fermento, ela não vai crescer. Então o tamanho que a gente tem ela aqui na assadeira é o tamanho que a gente vai ter no final, tá? Então aqui o que é importante, se vocês quiserem pegar um doce de leite, um brigadeiro ou algum recheio maciozinho, você já pode injetar aqui com um saco de confeitar, um biquinho de confeitar, um bico perlê, vocês conseguem injetar, depois vocês já cortam no tamanho. Tem pessoas que gostam de cortar no meio, aí recheia como bolo, depois finaliza também. Então, da maneira que vocês acharem melhor. Como é uma massa bem amanteigada, ela aguenta o recheio aqui dentro, fica bem bacana pra gente já fazer, tá? Então agora eu vou levar pro forno e nós vamos controlar o forno de casa, tá bom? Nós vamos trabalhar com ele em torno de 25 minutos no forno a 200 graus. Então, quando der 20 minutos, a gente vai começar a olhar, tá bom? Vamos lá. Bom, então agora que já deu o tempo certo, nós vamos tirar o nosso brownie do forno, tá? E aí nós vamos deixar ele esperar um pouquinho para poder tirar daqui e cortar. Bom, gente, agora a gente já deixou aqui esfriar, tá? E nós vamos então desenformar para poder cortar. Tá? Essa assadeira tem fundo falso, então é bem legal para a gente poder trabalhar com ela, ó. Tá?
Opa! Tá? Então vamos lá. Eu tenho uma espátula, se você não tiver espátula, uma faca pra gente fazer um corte seco nele, tá bom? Então a gente sempre vai tirar aquela primeira rebarba para poder cortar, tá? E aí eu vou cortar do tamanho que eu quero trabalhar, tá? Ó, a gente tira sempre aquela primeira rebarbazinha. Vamos cortar aqui 3 pedaços, tá? Então, olha, gente, o que é importante do brownie, ele sempre tem que ficar com essa textura que parece mais um pudim, tá? Porque conforme ele vai passar o tempo e ele esfriar direitinho, ele acaba ficando mais firme, tá? Então, vamos colocar mais um pedaço aqui. Tá? O que é legal, gente, o brownie você pode servir ele com só um chocolate colocado por cima, a gente pode servir com uma bola de sorvete. Esse brownie é legal porque vocês podem fazer em formas menores e congelar até 90 dias. Eu gosto de congelar ele individual, porque aí a hora que você tem aquela vontade de comer um doce, você pega um só, põe no micro-ondas para descongelar e dá para servir com um sorvete, tá? Então vocês podem fazer individual, que fica bem bacana também para venda, tá? E assim, a pessoa serve com o que gosta, uma geleia, um sorvete, uma calda de chocolate, tá bom? Então vamos botar aqui do lado. Eu vou colocar aqui em cima, gente, uma ganache, tá? Então essa ganache, a gente tem um vídeo explicando como é que faz a ganache ponto de bico, tá? Então dá uma clicadinha aqui no link que vocês vão lá no vídeo que a gente colocou. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o bico 127, tá, gente? Então para quem quiser trabalhar com ele, ó, tá? E vocês podem vender também numa caixinha com vários sabores. Ele tem um sabor único dentro, que a gente colocou chocolate meio amargo da Genuine e o cacau 100% Genuine, mas você pode colocar em cima vários sabores para poder brincar com ele, tá? Então, um doce de leite, um creme mais docinho, não é? Olha que lindo que ele fica, tá? E aí, gente, deu para entender o que a gente fez? Então, olha, se você gostou do vídeo, já clica aqui, faz a sua inscrição no canal. Entra lá também nas redes sociais, Sandra Oséias, tem lá no Instagram e no Facebook. E aqui embaixo no vídeo também tem o meu celular, que você pode dar a sua opinião, o vídeo que você quer ver aqui no canal e dizer se você gostou, tá bom? Então, até a próxima e a gente se vê no vídeo semana que vem.